tudo bem com você? Estamos de volta para mais um vídeo deste canal Sem Vergonha. E hoje, como dá pra ver pelo título, eu vou falar sobre 4 livros que giram em torno do mesmo tema, que é a morte. A minha intenção era colocar o título de Os Russos e a Morte, porque são 2 russos e um do leste europeu. Só que tem um brasileiro no meio para estragar a história, e então ficou a morte em os autores dos quais eu vou falar hoje. Foi uma ironia do destino, esse fanfarrão, eu ter lido todos esses livros assim em sequência no mês de junho. Quem acompanha o blog deve ter lido um texto que eu postei chamado Mortes e Renascimento, que foi um período bem complicado para mim. Assim, esses livros, por incrível que pareça, me ajudaram muito a lidar com muita coisa que estava acontecendo. E deixa eu abrir um parênteses aqui para avisar que esse é o primeiro vídeo com dupla trilha sonora do canal. Por quê? Porque tem a minha, o Sr. Vivaldi, lindo, eu adoro as 4 estações, e a dos vizinhos queridos que estão escutando sertanejo. Então não sei qual vai aparecer aí, espero que seja Vivaldi, gente. Então vamos lá? Quais são os 4 livros? Os 7 Enforcados, do Leonid Andreev, da coleção Rocco Jovens Leitores, da coleção Novelas Imortais. A capa é linda, olha só. Deixa eu chegar pertinho. Esse foi um presente da queridíssima dona dos Olhos Verdes, Denise Mercedes, que é dona do blog do canal Meus Olhos Verdes. Um beijão pra você, obrigada. Acabou se tornando uma das melhores descobertas da vida, este Andreev, de quem eu nunca havia ouvido falar e adorei. Tô louca pra ler outras coisas dele. Aí tem A Exposição das Rosas, da coleção Leste, da editora 34, do Istvan Orken. Eu não faço a menor ideia se é assim mesmo que fala o nome do homem. Então, quem sabe ucraniano aí, por gentileza, me ajude. A Morte de Ivan Ilitch, do Sr. Leon Tolstói, da coleção da LPM Pocket, que foi uma indicação da Raquel, do blog da editora, queridíssima, tem um blog incrível, Hack. Um beijo pra você também. E A Desintegração da Morte, do Origenes Less, da editora Moderna. Então comecemos com o Sr. Andreev. Primeiro, a capa é linda. Uma das coisas que eu achei incrível é que o espaço ao lado do texto também é muito grande, ó. Isso eu acho ótimo para quem tem para quem não tem pudor de escrever no livro, é muito bom, dá para anotar muita coisa no entorno do texto aqui. Muito legal. Dá para fazer várias anotações. Então, os 7 Enforcados, ele fala sobre a proximidade da morte para 7 pessoas que serão enforcadas. Elas já sabem que vão morrer, e ele vai contando por capítulo como se dá na mente e no corpo e nas atitudes de cada um desses futuros enforcados essa concepção de que a vida está acabando. Eu achei lindo e eu queria ler, mas deve demorar 1 minuto e uns quebrados. Eu queria ler a introdução feita por ele para a edição americana. Antes, deixa eu falar, a tradução é de Eliana Sabino e a organização e a apresentação é do Fernando Sabino. Apresentação muito boa, muito boa. E uma coisa que eu gostei muito assim sobre o Andreev é que o Sabino aqui chamou ele dizem que ele é chamado de matemático do horror. E é curioso isso, né? Então eu quero ler para vocês um pedacinho da introdução aqui. Então vamos lá. Então, para quem não tem saco para me ouvir ler isso aqui, depois eu coloco ali embaixo quando termina para você passar direto o vídeo, tá? Então ele diz assim: fico muito feliz em ver Os 7 Enforcados publicado em inglês. O infortúnio de todos nós
é conhecermos tão pouco ou mesmo nada uns aos outros. A alma, a vida, os sofrimentos, os hábitos, as inclinações, as aspirações dos outros. A literatura, a que tenho a honra de servir, é importante exatamente porque a tarefa mais nobre que ela se impõe é a de anular fronteiras e distâncias. Como uma casca espessa, todo ser humano está encerrado em uma capa de corpo, roupa e vida. Quem é o homem? Podemos apenas conjecturar. Que constitui sua alegria ou tristeza? Podemos adivinhar apenas, por seus atos, que com frequência são enigmáticos, e por seu riso e suas lágrimas, que muitas vezes nos são inteiramente incompreensíveis. E se nós, russos, que vivemos tão unidos em constante miséria, compreendemos tão mal uns aos outros, a ponto de matarmos sem piedade aqueles que deveriam ser lamentados ou mesmo recompensados, e elogiamos aqueles que deveriam ser castigados, muito mais difícil é para vocês, americanos, compreender a distante Rússia. Entretanto, para nós, russos, é igualmente difícil compreender a distante América, com a qual sonhamos em nossa juventude e sobre a qual refletimos tão profundamente nossos anos de maturidade. Os massacres dos judeus e a fome, um parlamento e execuções, saques e maior heroísmo, a Centena Negra e Leon Tolstói. Que mistura de figuras e conceitos, que fonte fecunda de todo tipo de equívocos. A verdade da vida silencia, consternada, e a falsidade atrevida grita bem alto. Perguntas urgentes e dolorosas. Com quem serei solidário? Em quem confiarei? A quem amarei? E aí ele continua, eu fico até passada. No final da introdução ele diz assim: e se minha história real de 7 dos milhares de enforcados ajudar a destruir pelo menos uma das barreiras que separam uma nação da outra, um ser humano do outro, uma alma de outra alma, eu me considerarei satisfeito. Ele tem uma escrita que é limpa, tá? Não é rebuscada, não é cheia de rococó, é uma escrita limpa, um estilo objetivo. Acho que é uma característica muito marcante nos russos, né? Nos escritores do leste europeu, essa objetividade, essa frieza na literatura. Eu acho que isso acaba refletindo a alma deles, né? E aí aqui, voltando aos 7 enforcados, eles foram condenados por serem terroristas, assim, por quererem botar uma bomba na casa de uma das pessoas do parlamento. E aí a gente pensa, né? Na Rússia os assassinos vão presos. E naquela época eles eram mortos. No Brasil ele ganha R$1.000 pra ficar na cadeia. Olha que maravilha, gente. Só que não, né? Só uma comparação básica. Então, Os 7 Enforcados pra mim é um livro pra você ir lendo a seu tempo, sabe? Pra vocês saboreando as angústias, pra vocês sentindo o que eles sentiam dentro da cela, pra ir compreendendo a loucura, pra ir entendendo o que acontece no fim da vida das pessoas, porque eu tô influenciadíssima porque eu estou lendo Sêneca. Logo vem um post sobre ele. E ele fala muito bem do fim da vida. Inclusive ele fala que cada dia é uma morte, né? E aqui ele mostra que realmente cada dia é uma morte. Ele mostra as últimas 24 horas da vida dessas pessoas e como cada pessoa reage ao que todos nós estamos destinados, mas, né, a gente acaba não pensando sobre isso. Quando eu terminei o livro, eu fiquei com aquela sensação que eu sempre fico quando eu leio um russo, eu vontade de sair correndo, enlouquecida, porque isso vem de brinde com a literatura russa, você ficar inquieto, a vida começar a te dar agonia.
porque você não consegue entender tudo aquilo, você não consegue viver tudo aquilo, é uma experiência muito forte. Então tá mais do que recomendado. Tá aqui, Sr. Leonid Andreev, Os Sete Enforcados. Aí depois que eu li esse aqui, eu peguei pra ler, de novo, é a segunda vez que eu leio A Exposição das Rosas, do Orkane. Sabe Deus, é assim que fala o nome do cidadão. É bem bacana o prefácio, que é feito pelo Nelson Asher. A tradução é do Alexander Jovanovic. Vou botar o nome do homem aqui. Eu acho que é assim que fala também. E são duas novelas. Tem A Exposição das Rosas e A Família Todd. Ele também fala sobre a morte. A Exposição das Rosas narra a história de um documentário feito com base nos últimos dias também de vida de 3 pessoas diferentes. Tem a senhora Micó, um diretor de TV e um estudioso, um cientista, do qual eu não lembro o nome, gente, desculpa. Então ele vai narrando como foram esses últimos dias de vida. É incrível, assim, a forma como as pessoas elas lidam com a morte, elas se desesperam ou não se desesperam. O diretor de TV, que é um dos moribundos, ele achou o máximo, sabe? Ele queria ser um defunto bacana, assim, ele interpretou para ser um defunto. É uma coisa assim, é a morte límpida, né? É uma coisa bonita, assim, ó. E aí eu fico pensando na diferença que é a forma como eles veem e como nós vemos a morte. Tem uma personagem aqui que é a mãe da senhora Micó, que não tem nome, a véia. Gente, que velha lazarenta! Eu não sei quem assistiu ao filme Nina, que é aquele filme com a Guta Stresser, a adaptação da obra do Dostoiévski. Aquela véia que mora no prédio da Nina é a própria mãe da dona Micó. Olha que inferno essa véia. E aí tem a família Todd, que é assim, é surreal. É a história de uma família cujo filho tá na guerra e o general do filho vem passar uns tempos na casa deles e assim. Esse major, que vem, major não, general. Esse major e não general, que vem passar os tempos na casa da família Todd, é uma das personagens mais cretinas que eu já vi na literatura. Ai, como é detestável este homem, gente. Muito, de verdade. E tem uma personagem aqui, o seu carteiro, que dá vontade de matar. Eu fiquei por várias vezes com vontade de entrar no livro e estrangular o carteiro. E aí, no final desse A Família Todd, me veio aquela... O que fica é até que ponto que é necessário submeter um homem ao seu limite para que ele fique louco, né? Para que ele perca a razão como nós a conhecemos. Que ele enlouqueça, assim. E os finais, os 2 finais são assim... Mas olha, eu não tinha pensado nisso. Sabe, você fica... Aquela carga sobrancelha levantada, que eu não consigo levantar a sobrancelha, mas é uma coisa assim. É maravilhoso também. Não sei se tem pra vender, porque é um livro antigo. Essa minha edição é de 93. Mas é bem possível. Eu acho que esses dias eu procurei na Saraiva e achei. Então tá aqui, ó, também super recomendado. Mas nem esse, nem Os Sete Enforcados são um tipo de livro para as pessoas que não gostam dessa visão mais fria da vida e da morte, né? As pessoas que não conseguem encarar assim, de uma forma mais racional a morte. Aí que a gente chega na morte de Ivan Illich. Ela é considerada, a novela, né, é considerada por muitos críticos como a maior obra do Tolstói. Quando eu li isso,
Até o Tolstói considera essa a sua maior obra. Eu fiquei pensando, eu falei, caraca, o cara acha que isso aqui é melhor do que Guerra e Paz, que é um monstro da literatura, e melhor do que Ana Karenina, que é um dos livros mais tristes do mundo. Né? Que foi com Ana Karenina que eu aprendi que a tristeza pode ser bonita. E daí que ele acha que é melhor. E, gente, é incrível. Na minha edição, são 101 páginas, né? Tirando. São 90 quebrados de página. E quanta tristeza nesta vida. O livro gira em torno do Ivan I, que é um homem queridíssimo, respeitadíssimo. E um fato banal, sabe, muito banal, faz com que a vida dele vá sendo desfeita. E pra mim, o que mais ficou da história toda do livro é a questão da fragilidade da vida e das relações que nós formamos enquanto vivos, das relações com o próximo e conosco. Sabe, de você ver a vida sendo desfeita dia após dia por eventos banais, por eventos pequenos, aos quais a gente nem dá atenção, né? Se for parar para pensar de modo geral, a gente nem presta atenção nisso. E é um monstro, essa novela é um monstro, assim. É de você parar e ficar, sabe, suspirando junto com a personagem. É incrível, genial, ótimo, recomendadíssimo também. E aí por último a gente pega, sempre tem que ter um ruim, né, que é A Desintegração da Morte. Eu não lembro de ter lido outra coisa do Origenes Lessa, devo ter lido, porque, né, nas aulas de literatura e tal, mas eu odiei esse livro. Seu Lessa, o senhor me desculpe, mas que livro ruim. Olha, tava bom do senhor sentar lá junto com o seu coelho, porque, né? Embora ele seja brasileiro, ele ambientou a história nos Estados Unidos. E uma coisa que me desagradou profundamente foi a quantidade de palavras estrangeiras. Porque, assim, esse livro, por ser da Moderna, né, da coleção Veredas, ele se propõe ser lido pelos jovens do ensino médio, 8º, 9º ano do ensino médio. E é uma linguagem, sabe, é uma linguagem truncada, é um texto mal escrito, o estilo dele me incomodou. Me incomodou muito, muito mesmo. A ideia é bacana, que é uma distopia, na qual ele fala sobre a desintegração da morte. Não haveria mais morte no mundo. Esse é o fio condutor da narrativa. Isso eu achei bacana, tanto que por isso que eu peguei para ler lá na biblioteca da escola. Só que a forma como a condução disso é muito ruim. O modo como ele retrata os brasileiros, gente, olha o que ele fala dos brasileiros, presta atenção. Aqui. Ele fala assim, levar alimento saudável aos selvagens do Brasil. Essa é a coisa mais bonitinha que ele fala da gente. Tudo bem, talvez ele tenha... Ele quis usar a ironia, só que foi puta de uma época feia, eu sinto muito. A ironia não existe nesse livro. E acabou ficando um texto ruim. Pelo menos eu achei. Né? Eu não gostei, não. Ainda bem que eu não comprei, eu peguei emprestado, vou devolver já amanhã. E não recomendo. Sinto muito. E é isso. Acabou o vídeo. Daqui a pouco eu vou gravar um sobre a coleção 64 páginas da LPM. Espero que vocês tenham gostado. Comentários, sugestões, críticas, por favor, fiquem à vontade. O canal também é compartilhado com vocês. E daqui a pouco eu volto. Com muita vida, que é bom, né? É bom a gente pensar sobre a morte, mas estamos vivos, então vamos ver da melhor forma possível. Tá aqui, nem vou mostrar o de tão ruim que é. Obrigada por terem assistido, um beijo pra vocês, até a próxima.